adorar a Deus? É muito bom. Nós passaremos a noite toda aqui. Porque à medida que você adora, a presença dele cresce. À medida que você se rende, o céu se abre, os teus olhos se descortinam e você começa a ver a glória. Aleluia. Vamos abrir 1 Samuel, capítulo 3. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar costumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se a ponto de não poder ver. E tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. O Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Este respondeu: eis-me aqui. Correu a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, torna a deitar-te. Ele se foi e se deitou. E no versículo 8, o Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez. E ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Por isso Eli disse a Samuel: vai deitar-te. Se alguém te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor e ali esteve. Chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: fala, porque o teu servo ouve. Disse o Senhor a Samuel: eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Amém? Nós precisamos reconhecer a voz de Deus. Ouvir. Por que reconhecer? Porque Deus fala conosco. Tem determinados momentos, tem tempo em que Deus fala conosco. Aquele que anda com Deus, aquele que sonda e conhece, sabe o interior da nossa alma e nos responde. Não é só nós que oramos, Ele fala conosco. Mas nós precisamos reconhecer a sua voz. Interessante que quando alguém liga para nós, a gente já logo diz: oi, Mateus, não é? Antes que ele fale quem é, eu nem pergunto: quem é quem fala? Não, já reconheci. Mas se você não reconhece, e quem são as pessoas que você reconhece? Aqueles que vocês falam todo dia. Daí a importância de se humilhar todo dia para falar com Deus. A importância de estarmos ouvindo a palavra. Deus fala conosco muitas vezes e nós não reconhecemos. Quem era Samuel? Samuel era um menino que foi criado, que a mãe, está lembrado de Ana com Eucana. Eucana tinha duas mulheres, tinha a Penina e tinha a Ana. A Ana, por muitos anos, chorou, clamou aos céus que lhe desse um filho. E depois de muitos anos, o filho nasceu. E ela devolveu, ela entregou. Então, Samuel é uma oferta de Ana a Deus. Ela chorou tantos anos no templo por causa dessa criança para receber. E quando ela recebeu, ela devolveu. Mas Deus foi tão bom que entregou ela mais 3 filhos, 4 filhos. Amém?
Então Samuel era uma oferta para servir na casa de Deus. E ele foi criado por Eli. Quem era Eli? Ele era profeta daquela época. Mas Eli já estava velho. E Deus disse que iria. Olha, no versículo 14 ele fala assim: portanto, jurei à casa de Eli que nunca lhe será expiada a iniquidade, nem o sacrifício, nem com oferta de manjares. Porque Eli, ele não disciplinava os filhos. Os filhos faziam coisas erradas na casa de Deus. E ele foi punido. Chegou o tempo, tudo no certo tempo. Olha que peso que é para o sacerdote, para aquele sacerdote que fazia as ofertas do povo de Israel naquela época. Que peso que é nós não ensinarmos nem punir os nossos filhos, ou permitir que façam algo errado. Tanto os filhos espirituais, como os filhos nossos, da carne, de carne. Nós temos que fazer isso. E o que aconteceu? Deus então chegou o tempo. Aquele menino, ele nunca tinha ouvido a voz de Deus. Ele estava lá. E quando ele se deitou, eles se deitavam antes da lâmpada de Deus se apagasse. Porque a arca tinha lâmpada que ali apagava naquele tempo. E a arca era a presença de Deus. Então ele está lá por 3 vezes. Ele ouve: Samuel, Samuel. Então ele levanta e vai até o quarto de Eli e fala: me chamou? Ele diz: não, não te chamei. Reconhecer quando Deus fala conosco. Algumas vezes Deus falou comigo e eu ainda não tinha aprendido a reconhecer a voz de Deus. Certa vez Deus falou comigo assim: essa casa está sendo construída para você. Bom, naquela época falar assim que eu mudar para Ituverava, nós mudarmos, era um absurdo. Não era nem possível. Então eu nem pensei, nem senti. Eu vinha dar estudo aqui, essa casa está sendo construída para você. Eu falei: Senhor, misericórdia, eu nunca cobicei nada. Eu ouvia contar da casa. E quando a pessoa contava, na minha mente, contava: oh, tá construindo uma casa, tal, tal. Eu ouvia, falava: nossa, é exatamente a casa que eu idealizei, que eu queria. Olha que engraçado. Assim, assim, olha, vai ter um jardim. Nossa, mas eu orei e falei: Senhor, me perdoa. Me perdoa, porque se meu coração nunca cobicei nada, nem me interesso. Como que essas coisas acontecem no meu coração? E daí, no dia que Deus, demorado 1 ano, que Deus falou com o Darcio, nós vamos mudar. Deus sempre fala conosco e confirma. Ele fala pela palavra. Com o Darcio ele dizia, interessante. Deus diz assim: sai da tua terra e vai. Comigo, quantas vezes eu abri e falar: sai da tua terra que eu vou te dar uma outra terra. Ai, eu achava estranho aquilo, quando eu ouvia, estremecia. Porque Deus fala pela palavra. E eu creio que nessa noite, Deus vai estar te revelando coisas que você possa ter ouvido, mas não ter reconhecido. Como que eu faço para reconhecer a voz de Deus? Muito simples. Deus sempre fala pela sua palavra. Deus sempre fala conforme Ele determina na sua palavra. Deus não fala coisas fora. Deus não fala coisas que é contrário à palavra de Deus. Porque essa é a linguagem de Deus. Para você ouvir a Deus, você precisa aprender. Para você falar com um japonês, você precisa aprender a língua japonesa. Não é assim?
para você entender quando ele diz e o que ele diz. E o propósito de Deus para nós cristãos não é ter uma religião. Isso não. Porque a igreja não salva. Aqui é um lugar que nós viemos para ouvir a palavra que Deus fala conosco naquela semana. E se você prestar atenção, sempre dá direção, Deus sempre dá direção para o povo dele, segundo a palavra que sai nesse culto. Deus sempre nos prepara para o tempo que nós vamos viver. E eu creio que esse é o novo tempo. E Deus está nos preparando. Deus está nos orientando. Porque se prega oferta para que o povo possa ser despertado. Porque as leis do Senhor é assim: dai e ser-vos-á dado, boa medida recalcada. Não tem outra maneira de ser abençoado, de prosperar por Deus. Então se prega para que a pessoa possa agir e crer para receber. Agora, se a pessoa nem crê, não dá oferta não, fica aí, guarda para você mesmo, que não vai resolver nada. Porque tudo se move pela fé. Tudo é por fé. A palavra de Deus cumpre na nossa vida quando nós cremos. E Deus disse: Samuel, mas Samuel não soube reconhecer a voz de Deus. E ele diz: Eli, você me chama? Deus fala tão claro, amados. Você pode ouvir. Eu quero te motivar que seu coração possa se abrir e que você possa desejar e a partir de hoje se empenhar em reconhecer Deus quando fala conosco. Reconhecer a voz. Porque o objetivo deles ter colocado o Espírito Santo em nós é para que nós possamos ser guiados por Ele. E ser guiado por Deus depende de você reconhecer quando Deus fala conosco. Deus tem para cada um de nós, Deus tem algo especial. E Ele fala conosco. E muitas vezes você pensa que Deus não falou contigo, mas por todas as tribulações que você passou, por todos os momentos difíceis que você passou, se você reparar, Deus te avisou, te mostrou. Ele fala muitas vezes, Ele usa coisas, pássaros, para falar conosco, para nos levar a agir conforme a necessidade que nós temos. Deus fala conosco para ouvir esse testemunho que eu dei para vocês. A irmãzinha estava fazendo crochê, assistindo televisão. E Deus disse: levanta, vai orar. E ela ouviu. E ela foi orar. Mas ela, para confirmar, ela me ligou. E eu confirmei. Deus confirma a palavra que Ele fala conosco. Naquela época, Deus confirmou. Uma pessoa foi lá na nossa casa dizer: olha, eu estava indo para Ribeirão e Deus falou comigo: essa casa você não vai vender, porque é do meu servo. Confirmou não. Só, amados, que você precisa prestar atenção e ser sensível, ter sensibilidade, ter intimidade para reconhecer. Quando você tem um contato com Deus, quando você tem uma intimidade com Deus todos os dias, você vai aprender a ouvir quando Ele fala. Você vai aprender a reconhecer quando Ele diz a nós. Deus, naquele momento, estava entregando para Samuel uma missão. E que missão difícil, hein? Missão, Deus não poderia ter falado com o profeta. Mas o modo de Deus é diferente do que nós pensamos. A maneira de Deus é diferente. Nossa, Deus falou com uma criança, com um menino, para dizer para o profeta
o que ele ia fazer? Porque o profeta já tinha passado o seu tempo. Já tinha passado o tempo dele. Por quê? Porque Deus ia punir a carne. Normalmente, quem seguiria a unção viria sobre os filhos de Eli. Mas os filhos deles pecavam. Quando eles iam cozer a carne para fazer a oferta, eles metiam lá o garfo. As coisas de Deus são tão simples, mas tão detalhistas, que nós não podemos fazer de acordo com o que a gente pensa. Nós precisamos entender, conhecer, para aprender. Deus quer fazer na tua vida um profeta. Deus quer deixar que você seja menino. Assim como Samuel chegou, fala, porque o teu servo ouve. Fala. Porque até você ouvir a voz de Deus e reconhecer que foi Ele que falou contigo, Deus então não pode. Você vê que por 3 vezes o menino saía da presença de Deus e ia lá. Por quê? Ele tinha que agora aprender a viver o reino espiritual. Essa palavra, o reino de Deus, é espiritual, não é carnal. Muitos cristãos carnais limitam o agir de Deus pela carne, pelo modo da aparência com que nós olhamos e vemos. Limita dentro da sua capacidade, mas Deus nunca vai te pedir algo que você é capaz. Não. Sempre é um impossível. Sempre é algo além da sua capacidade. Sempre haverá renúncia para você cumprir. Porque esse é o modo de Deus. Sempre você vai ter que deixar ou ter que pedir ajuda para fazer. Porque Ele quer nos levar à dependência total dEle. É quando eu digo, eu não consigo, é impossível. Aí está a mão de Deus. Tudo que é fácil, que é possível, que não exige nada de você, que não exige nada, eu vou fazer, eu dou conta, muito bom. Não, não é o propósito de Deus. Deus, quando fala conosco, Ele dá missão para você cumprir além da sua capacidade. Por quê? Porque Ele quer mostrar que Ele é Deus. A dependência nossa nele. A entrega, Senhor, eis-me aqui. Eu não sou nada, mas faz de mim. Na verdade, quando eu estava sentada ali, eu não sou pregadora. Deus está me fazendo pregar. Mas Deus diz assim, eu ouvi com clareza o Darcio pregando, andando, tudo bem. E Deus falou comigo, a partir de agora, você vai subir para pregar. E ele vai sentar. Eu levei um susto. Meu Deus, que... Na hora você pensa que é coisa da sua cabeça. Mas a voz do Senhor vem acompanhada de paz e de alegria. E de mansidão. Nunca vem, Ele nunca fala no meio de terremoto, de confusão. Não. É quando você aquieta, aquietai-vos, que eu sou o Senhor teu Deus. Aquietai-vos. É importante. E eu estava ali, para mim, era uma coisa impossível. Para mim era. Como? Ele vai sentar e eu vou subir? Como assim? Eu na hora, como assim? Ai, meu Deus, me guarda. Num momento pode ser que você não reconheça, mas do mesmo jeito que Deus falou comigo, Deus falou com o bispo também, que ele ia passar por um tempo, que Deus daria a ele. Deus sempre fala porque Ele nos ama, e Ele prepara o nosso coração, e Ele nos ajuda, porque
diz a palavra do Senhor, quando passares pelo fogo, não te queimarás. Quando passares pelas águas, não submergerá. Não, você não vai por cima e não por baixo, por cabeça e não por cauda. E é isso que Deus está te fazendo compreender nessa noite, porque Ele vai mudar a tua vida. A partir de hoje, você começar a profetizar. Era menino, mas Deus fez dele um profeta. Ele passou a ser um profeta. Hoje abre o teu coração, abre a tua alma, derrama-se na presença do Senhor para você aprender a ouvir a voz de Deus. Eu sei que muitos aqui, eu posso testificar, e eu sei que tem um chamado. Eu já sei. Mas quem libera é Deus. Passa tempo, mas cumpre o propósito de Deus. Pessoas que às vezes até se vão, mas depois vêm. Até se afastam, mas naquele afastar, Deus está tratando com ele. Quando Deus tirou Moisés lá do Egito, Ele levou lá para o deserto. Ele ficou 40 anos para Deus tratar com ele, para Deus transformar a vida dele, para Deus falar com ele naquela sarça ardente. Moisés, tira a sandália dos pés, que o lugar que você pisa é santo, na minha presença. Não é tremendo? Deus trabalha no nosso coração. Deus muda a nossa vida para que nós possamos cumprir a sua vontade. Passado, Moisés casou, teve filhos, ficou lá naquela terra e depois ele diz, Moisés, quando ele subiu no monte, eu ouvi o clamor do meu povo, que está lá no Egito. E você agora vai tirar o meu povo de lá. Opa! A nossa vida é uma vida de propósitos. Nossa vida, se você começar a perceber, não pensa que Deus está te deixando ao léu do vento, não. Não. Aquele que tem um chamado e que abre o coração para o seu chamado. Deus trabalha para que você possa reconhecer e dizer, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Quantas vezes Deus falou conosco? Muitas vezes. Eu não tenho tempo para contar para vocês, mas toda a nossa vida foi debaixo da palavra. Você não pode fazer as coisas sem que Deus te dê a palavra. Para você reconhecer, você precisa ouvir e reconhecer conforme a Bíblia. Mas como entender ou reconhecer se eu não leio a Bíblia? Então, ler a Bíblia, orar, ler a Bíblia, é algo tão importante, além de aprender, da grande importância que eu vejo de você conhecer, não conhecer a palavra, não ler a palavra apenas como um conhecimento humano, mas ler a palavra com o reino espiritual, com a maneira de Deus. Não naturalmente, mas pelo Espírito. Quando nós lemos a palavra, quantas pessoas dizem assim, já li a Bíblia 2 vezes, 3 vezes. Já li a Bíblia. Não é sabedor da palavra, são como os judeus. Conhece as leis, mas não cumpre elas. A palavra é para você ler, para nós lermos e cumprir segundo o propósito dele para nós. Isso é algo tão importante. Foi na 3ª vez que Samuel, Eli estava tão desacostumado já a ouvir a voz de Deus. Por quê? Porque ele não repreendeu os seus filhos. O pecado impede. Ele permitiu que seus filhos agissem como fosse o dono. Ninguém é dono. Ele é o dono.
Nós somos servos inúteis. Depois de fazer tudo, somos inúteis. Nós temos que reconhecer as ofertas ao Senhor. Nós não somos nada. Olha, ser pastor, eu vejo muitas pessoas querendo ser pastor. É uma missão maravilhosa. Mas se não for debaixo de uma unção e de um chamado, não funciona. Ser pastor não é como a pessoa dizer assim, olha, eu vou entrar na teologia, vou fazer teologia. Oh, meu Deus, o diabo tem enganado tantas pessoas. Vou fazer teologia e ser pastor. Jamais, amado. Jamais. Alguém que faz teologia vai ser pastor. Pastor é chamado. Não é conhecimento, é chamado. Pastor é aquele que tem um chamado e recebe uma força, uma unção, um revestimento para renunciar a tudo que tem e deixar toda a sua vida em favor de um povo, em favor das pessoas. É mais do que médico. Atende qualquer hora do dia ou da noite. Socorre qualquer momento. E tem por missão orar. Não como um cristão normal, mas ele tem que orar e clamar por todos, por cada uma das ovelhas. E tem que cuidar de todas para que nenhuma se desvie. Isso chama-se unção e chamado. Olha, Samuel foi um propósito de Deus. Foi um chamado de Deus. E ele estava ali sendo criado lá junto com Eli. E Deus fez dele agora, depois que apareceu para ele, e depois que falou com ele, fez dele um profeta para anunciar. Pastor, é assim, amados. Nós temos que ter atitudes, entendeu? De uma forma, em amor, mas cumprindo o propósito do chamado de Deus, que muitas vezes as pessoas nem têm coragem de fazer. Mas é propósito. Por isso, nessa noite, Deus está sondando teu coração e vai te fazer lembrar quantas vezes eu falei contigo. No dia que o Darcy tomou a decisão, que Deus falou com ele, que nós iríamos mudar, é muita coisa para deixar. É muita. Quem é criado no meio familiar. E eu, então, a Ana Cristina, não, pai, você não pode. Eu, não. Não, Darcy, você não pode fazer isso conosco. O que é? Arruma. Que é isso? Não, nós não é assim, não. Vamos, calma lá. Na hora, aquele momento, aquela voz que eu pedi, orei, pedi, Deus, nossa, se for coisa da minha mente, não me deixa pensar nunca mais isso que eu pensei. Que aquela casa que era para me morar. Aquela hora Deus falou assim, eu já te falei há mais de 1 ano e meio. Eu já te avisei. Na hora entrou uma calmaria. Quando Deus fala conosco, entra a paz e a calmaria. Tem gente que fala assim, Deus falou comigo, aquela mulher vai ser minha noiva. Deus falou comigo para me mudar. Hoje está um tal de Deus falou comigo para mudar de igreja. O diabo anda rolando por aí. O que é isso? Vou mudar aqui, vou mudar. Como se Deus fosse isso aí. Não, amados. O propósito de Deus é para que você tenha frutos na videira. Não é assim? Eu lembrei de um testemunho. Eu era católica, mas muito católica. Muito. Tinha a chave da igreja e ficava lá, orando, era jovem. Eu orava 3 vezes por dia e ficava lá, fazendo novena e tal. E eu era coordenadora da campanha da fraternidade em 3 setores, em 3 quarteirões, que era assim lá. Tudo bem. Mas aí, vinha aqueles livrinhos da campanha desse tamanho, sabe?
E aqueles livrinhos, você tinha que ler, no fim, não sabia, eu nem entendi nada que era aquilo. Né? E eu conheci a Jesus. E eu tive uma experiência com Deus. Eu pensei assim, meu Deus, como que eu faço? Eu conhecendo que quando eu invoco o nome do Senhor, Ele vem presente. Quando nós oramos, Ele anuncia. Como que eu vou fazer essa campanha? Não dá. Daí, amados, eu fui pedir a palavra do Senhor e Ele diz assim, e passando Ele por uma árvore, né, viu que nela não tinha figos, não tinha fruto. E Ele então diz, ninguém nunca mais come fruto de ti. Eu chorei tanto, eu estava lá na pracinha, chorando. Oh, meu Deus, eu sou muito atrevida. Querendo fazer uma reunião. Querendo falar de Jesus. Olha aí como que é, né? Mas Deus mandou uma pessoa na hora. Uma amiga minha. Que é isso, Regina? Ai, menina, Deus disse que eu acho que eu vou ser amaldiçoada. Olha o que eu estou fazendo. Olha aqui, quem entender a palavra, está vendo? Se você não lê a Bíblia e conhecer a Bíblia, você corre o risco de ser enganada. Eu falo, como? Ele está falando de fruto, você está querendo dar fruto. E você está pensando que essa palavra é ao contrário. Deus diz para você, ninguém nunca mais coma fruto de ti, se você não der, se a árvore for só por cima e não produzir. O que é o chamado de Deus para a nossa vida? É levar o mundo, é levar as pessoas que Ele vive, que Ele reina. E quando você o invoca, Ele ouve. E eu sabia tocar 2 músicas no violão. Eu peguei o violão, comecei a tocar. Eu creio que deve ser para dar testemunho mesmo. Glória a Deus. Comecei a tocar o violão. E falei, olha, se 2 ou mais pessoas estão reunidas, Ele está. Eu não sabia nem fazer reunião. Mas eu só falei assim, ó, o Senhor está aqui e Ele faz. Quem precisa de alguma coisa aqui? Olha, naquela noite, milagres impossíveis aconteceu. Cura aconteceu. Eu fiquei espantada, porque, na verdade, eu ficava tocando, eu quero ser... Senhor amado, uma musiquinha. E falei, Deus, essas pessoas estão aqui porque precisam do Senhor. E eu estou aqui para orar com elas. Mas eu não sei, mas o Senhor sabe. Sabe o que aconteceu, amada? Milagres. Pessoas se converteram. Naqueles 20 dias, isso eu estava grávida da Ana Cristina. Naqueles 20 dias em que eu tive lá, né, fazendo essa campanha, quantas pessoas foram curadas. E aí as pessoas não queriam que nós parássemos mais, que eu não parasse mais. E aí o Darcy começou comigo fazer. E a igreja cresceu e estamos aqui até hoje. Mas nunca pense que você é alguma coisa. Eu não sou nada. Não, mas Ele é tudo. Eu não sei, mas Ele sabe. Senhor, nós viemos aqui porque precisamos de Ti. Ele sabe. Quando nós nos reunimos com um coração verdadeiro, íntegro, milagres acontecem. Porque Ele veio para curar, libertar. E quem enviarei? Você é uma pessoa chamada para ser enviada por Ele, para anunciar que Ele vive. Faça isso no seu trabalho. Faça isso perante as pessoas. Que aquele que de verdadeiramente coração deseja, o Senhor é contigo. E se você está na tua casa agora e necessita algo, prepara o teu coração porque Ele está te visitando e fazendo. Porque Ele é mesmo assim, simples. Eu só toquei uma música e falei, Senhor, nós estamos aqui. Hoje eu sei orar, mas eu não sabia orar. Eu só sabia falar
com Deus e saber que Ele fazia. Nós sabemos, porque está escrito aqui: se dois concordarem, Deus concorda. Senhor, concorda conosco. E essa mulher desesperada por causa do filho, tinha uma mulher de Ribeirão Preto, desesperada com o filho preso. E ela já havia tentado tudo. Quando isso foi na quarta-feira. Na segunda-feira o filho saiu. Ela falou, ela voltou para dar testemunho, para dizer, olha, era coisa impossível. Tinha tentado. Amém, amados? Basta crer em Jesus. Basta crer em Jesus. Basta abrir a boca e falar. Amados, eu conhecia muito pouco. Mas o que eu conhecia, eu senti desejo de aliviar o coração das pessoas. Por isso, você pode. Porque você sabe muito. Hoje nós temos estudo bíblico. Nós não tínhamos. Nós começamos e os milagres se espalharam. E o padre queria até bater em nós. Mas, glória a Deus. Amém. E os milagres se espalharam. Por quê? Porque o inimigo é assim mesmo. Ele quer te podar. Ele quer te segurar. Para que você não faça o que Deus te mandou fazer. Pensa bem, passar pela vida sabendo e conhecendo que Ele vive, e você entrar num lugar ou conhecer uma pessoa sofrendo, desesperada, e você ficar de boca fechada. Que tristeza. Você pode. Deus está te transformando nessa noite num profeta. O profeta é aquele que anuncia as coisas que hão de vir. O profeta é aquele que anuncia as boas novas. Quão formosos são os pés daquele que anunciam a glória e a palavra de Deus. Quão formosos. Sabe, eu era à toa na vida, porque o Darcy não deixou eu trabalhar. E eu encontrei o real sentido de viver a partir de então aí. Visitar pessoas, sair andando. Esse é o real sentido pelo qual Deus te chamou. Deus não te chamou para você ter uma religião. Religião não salva ninguém. Olha, eu creio que é um novo tempo de Deus tão maravilhoso. Porque meu ouvido não suportava ouvir as pessoas. Vão na minha igreja. Vamos no culto. Que isso, amado? Abra a tua boca e fala, Jesus te salva. Ora para as pessoas na rua, nas casas, onde você for. Jesus vive, Ele reina, Ele ressuscitou. Está entendendo? Não estou contra a igreja, não. Porque aqui é o lugar que nós recebemos uma palavra de força para prosseguir na semana. É para isso que Deus fez. Mas não para você achar que o pastor é que vai fazer alguém. Nós não somos nada. Assim como eu sou, você é. Acende uma luz na escuridão de algum coração, para que ele possa aprender. Ensine as pessoas a ouvir a Deus. Porque assim que ela aprender a ouvir a Deus, Deus vai cuidar dela e dará a palavra certa e oportuna e fazer dela um profeta. Tem alguém que tem desejo, que quer ser mudado, transformado? Pode ficar de pé. Dizer, Senhor, eu quero ser uma luz na multidão. Amados, se eu perguntar quem precisa aqui, eu sei que ninguém quase precisa. Então é infrutífero, é frustrante você ficar pensando apenas em pregar na igreja. Está todo mundo curado. Se tiver uma coisinha assim, mas só dele vir aqui ele já recebe. É lá fora que nós vamos pescar. É lá fora que nós vamos orar. É lá fora que nós vamos anunciar e proclamar o reino,
e a glória do Senhor. Aleluia. E eu louvo a Deus porque Ele me chamou nova. Eu era muito nova. Quando eu tive a Ana Cristina, eu tive o chamado. Oh, glórias. Muito antes. Tinha 14 anos. Eu orava e Deus fazia. Eu orava para chover e chovia. Eu tinha 13 anos. Quando eu orava. E aí as pessoas vinham, olha, você ora, eu preciso de tal. Eu orava. Porque a oração é a chave da tua vitória. Oração nada mais que falar com Deus. Falar com Jesus. E dizer, Senhor, o Senhor diz aqui, assim como foi com Samuel, faz comigo. Entrega teu coração. Talvez você venha à igreja, ou você ouve essa palavra, apenas para um momento. Mas eu quero te pedir, e o Senhor toca em ti, entrega o teu coração. Talvez você tenha entregado, mas com limite, sem reserva. Usa-me, Senhor, como tu queres. Deus vai te usar da maneira que Ele quer. Porque nós estamos na terra para salvar vidas. Amém. Não é para servir na igreja. Na igreja está todo mundo salvo, liberto. Aleluias. Levanta a tua mão. Acende uma luz e deixa ela brilhar. A luz é Jesus, que brilha em todo lugar. Não se pode esconder, não se pode apagar. Diante da necessidade, acende uma luz na escuridão. Acende uma luz e deixa ela brilhar. A luz é Jesus, que brilha em todo lugar. Não se pode esconder, não se pode apagar. Diante da necessidade, acende uma luz na escuridão. Como pois se invocarão aquele em quem não crerão? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirá se não há quem vos pregue? Formosos são os pés dos que anunciam a paz, as boas novas de Jesus. Acende uma luz, deixa ela brilhar. A luz é Jesus, que brilha em Deus vai te dar uma unção de coragem. Deus vai te entregar, amados. Corabaxere cantarabalás. Mesmo que você tema, é difícil, não é fácil. Eu vou dar esse testemunho que acho que eu nunca dei na igreja, mas eu estou sentindo de Deus. Na frente da minha casa morava, eu não era pastora, viu? Não era nada. Eu não era pastora. Eu apenas lia a Bíblia.
e orava. Eu e o Darcy lia a Bíblia e orava. O Darcy lia a Bíblia, quando nós casamos, ele gostava de ler muito. E naquela época não tinha Bíblia para comprar. E meu pai lia a Bíblia. E as historinhas que meu pai contava quando eu era criança, era só da Bíblia. Então, depois que eu descobri que era a historinha da Bíblia, quando eu comecei a ler, falei, nossa, a historinha que meu pai contou. E na frente da minha casa, tinha morava uma mulher com 2 filhos. Os 2 filhos eram amigos dos meus filhos. Estudavam juntos, brincavam juntos. Eram bem pequenos. Bem pequenos. E ela sofria. Ela morava com a mãe porque ela nasceu com um problema de coração. E ela tinha a boca roxa, as unhas roxas. E ela era muito fraquinha, magrinha. Sabe o que aconteceu? Pela manhã eu e o Darcy estávamos orando no quarto. A mãe dela entrou gritando: pelo amor de Deus, minha filha morreu. E eu fui movida de uma dor tão grande, de amor, que o Darcy saiu para buscar o médico e eu fui para a casa dela. Cheguei, ela estava estendida no chão. E as vizinhanças tudo chegando, nossa, ela morreu, ela morreu. Ela já estava morta. Amados, eu levei a mão e pedi: Senhor, tem misericórdia. As crianças são tão pequenas. E o pai vivia na roça, tinha fazenda, ficava a semana toda fora. Olha, amados, que eu levei a mão e comecei a clamar aos céus, chorando. Pensa numa pessoa boa, humilde, é aquela mulher. E ela abriu os olhos. Só que quando ela abriu os olhos, eu quase morri. Eu falei, agora eu já sei porque que não pode ressuscitar. Misericórdia. Sabe, amados, eu fui para minha casa porque isso aconteceu. Porque eu tinha ouvido um pastor contar. Nós somos antigamente é muito esses congressos da Assembleia de Deus lá em Ribeirão. E o pastor e eu fui ouvir um pastor contar que orou por um homem que estava morto, a mulher gritando, pedindo socorro lá em Ribeirão. E ele entrou na casa, orou. Aí eu vim e falei, Darcy, tudo bem. Cura, até acredito, mas ressuscitar, não. O Darcy falou, eu não duvido, porque Deus disse que nós vamos fazer a mesma coisa. Falei, não, mas eu não acredito, não. Não, eu comecei a rir. O Darcy falou, não ri, não. Porque é sério, você acha que ele ia mentir? Eu falei, não. Mas sei lá, não conheço ele direito, nada, né? Então, não, é meio impossível. E eu ri, passado 20 dias, aconteceu isso. Não é que Deus fez, Ele me usou. E aí o moço falou que pregou para o homem, e o homem, passado uns dias, o homem morreu mesmo para valer. Na semana próxima ele chegou, tinha morrido. Sabe, amados? E eu fiquei com aquela carga de chegar lá em casa, de pegar a Bíblia e pregar. Porque eu achava que pregar nossa, e agora como é que eu vou falar para o moço? Eu tinha vergonha. Então eu coloquei a Bíblia assim, peguei um caderno, pus, para ninguém ver que era a Bíblia, para entrar e pregar para ela. E fiquei orando, Senhor, tira todo mundo daqui, eu não tenho coragem. E eu tenho que pregar, como é que eu faço para falar de Jesus e para orar com ela? Até que todo mundo saiu do quarto. E eu fiquei com ela. E falei, olha, Deus fez um milagre na tua vida. Ela falou, eu sei, eu te vi tão longe. Eu sei que eu estava indo por um caminho. E quando eu voltei, eu te vi longe, ouvi a minha voz.
ouvia a voz de retorno. E eu retornei. Sabe o que acontece? Deus te dá força para você falar. Eu era tímida. Eu era muito tímida. Mas Deus me usou na timidez. Está entendendo? Deus não usava igreja porque não tinha igreja. Não existia igreja. Mas Deus usava. Deus vai te usar, amado, com pessoas doentes. Levanta as suas mãos. Porque Deus quer salvar essa humanidade perdida. Deus quer curar as pessoas. Deus quer que você possa ajudar. É um novo tempo de Deus agora. É um novo tempo. Não é mais igreja fechada, mas é uma igreja aberta que anda pelos lares, pelas casas, pelos lugares. Aonde você estiver trabalhando, Deus vai curar a vida através de você. Levanta as duas mãos e fala: Senhor, unge. Unge as minhas mãos. Eu não sei nada, ó Deus, mas eu sou um vaso em tuas mãos. Eu me rendo. Rende o seu coração. E você que estiver em casa, levanta e coloca as mãos para o alto, que a unção de Deus vai te alcançar, para que você possa ser um proclamador das boas novas. Em nome de Jesus. A tua unção, a tua glória, Senhor. Visita agora teu povo. Visita agora com poder. Em nome de Jesus. Senhor, o Senhor fez a minha vida, porque o meu coração ardia em amor pelas vidas que sofria. Oh Deus, da mesma forma, toca, muda, transforma. Faz do teu povo profetas nesse mundo perdido, para que possa anunciar e proclamar que Ele vive, que Ele reina, em nome de Jesus. Diga: Ele vive e Ele faz. Eu sou apenas um vaso em tuas mãos. A luz que Deus colocou no teu coração, ela brilha. Você pode. Não deixes tua luz, sua lâmpada apagar. O Espírito Santo que está aí contigo, é Ele que te conduz. Brilha a tua luz. E pregar, amados, não é essa coisa grande não. É dizer: Ele vive. E eu invoco e Ele agora faz. Amém. Não é fazer normas de oração, mas é orar simples. Recebe a cura. Recebe a unção. Você entrou num lar. O inimigo está assolando aquele lar. Você fala: a paz do Senhor reina no teu lar. Recebe. E eu invoco Jesus. Toma conta desse casal e traz a união. Traz o amor. Traz a vitória. Falou isso, amado. É o poder de Deus que manifesta, e a glória cai sobre aquele lugar. E você vai ver com os teus olhos a grande glória do Senhor. Esse é o tempo de Deus. Esse é o tempo de salvação. Esqueça o teu passado. Esqueça aquilo que você foi. Desde que você se rendeu nessa noite, o Senhor recebeu a tua oferta. Levanta a tua mão e fala: Senhor, eu sou a oferta a ti, Senhor. Eu ofereço a minha vida para anunciar, para proclamar a tua glória e fazer conhecido que tu és o Rei, Senhor, Salvador. Aleluia. Nós oramos pela Cássia de Três Pontas, Minas Gerais. Eu creio, Cássia, que você já está recebendo essa cura. Esses que estão pedindo cura, recebe, toma posse no teu coração, porque a cura já entrou na tua casa. Hoje é um dia de cura. Ana Carolina de Três Pontas, Maria Clara de Três Pontas, Vitor de Três Pontas e Paulo, Sofia da Capelinha, em nome de Jesus. O Augusto, Yuri de Pedregulho, Sueli, Tiago, Senhor, todas essas vidas que estão aqui. Sebastiana Furtado, Pindaré Mirim, oh glórias.
recebe a cura. E toda depressão vai embora agora, em nome de Jesus. E a igreja concorda. Vamos orar, amados. Vamos interceder. Essas pessoas estão pedindo, que estão nos assistindo, que elas precisam. E essa unção que você recebeu vai alcançar essas vidas, em nome de Jesus. O Valdemir Ferreira e a Márcia Luzia de Serrana. Restauração do casamento. O amor de Deus vai unir vocês. E jamais o inimigo pode separar. E toda a depressão é por terra, em nome de Jesus. E Deus visita o teu coração. Deus visita o teu casamento, amado. Em nome de Jesus. O Ademar da Praia Grande. Toda a cura está por terra. Recebe, amados. Na coluna. Os médicos podem ter te falado. Mas Jesus é Deus do impossível. Jesus é Deus do milagre. Por isso esse milagre vai te alcançar. Em nome de Jesus. Está te alcançando agora. E nós como igreja concordamos que você está sendo curado. Ana Laura de Cabo Verde, Minas Gerais. E Deus, gente, abriu uma porta. Há uma porta. Começa a louvar a Deus, porque o teu emprego já virá, em nome de Jesus. E a Luciana e todos os nomes que estão aqui, nós oramos e te entregamos. Ori cantarabalas. Liliane Furtado de Pindaré Mirim. Deus é contigo. Você recebeu. E eu sei que você está agora recebendo mais ainda. Aleluia. Não só o teu coração, tudo isso que você escreveu aqui, que você está falando, testemunhando, mas uma grande glória de Deus vai encher o teu coração durante a semana e vai completar a obra de Deus que chamou. Amém? Oh, aleluia. De Orlândia, em nome de Jesus. Nós estamos enviando Bíblias e as pessoas estão agradecendo. Mas pode pedir que nós vamos enviar. Amém? Essa é a nossa missão antes de converter. Amém? Nós já enviávamos muitas Bíblias. E Deus quer anunciar. E você é uma dessas pessoas que pode distribuir. O Paulo, em nome de Jesus, sonhou com um salário que hoje está registrado. Conquistou o sonho em um momento da palavra de oferta que ele recebeu. A Vanildo e o Cláudio de Miguel venceram o Covid, passaram do grupo de risco para o grupo da graça. Amém. Glória a Deus. Esses são os testemunhos. O Pedro Vinícius de Uberaba foi liberto dos pensamentos suicidas. Oh, obrigado, Jesus. Cobre a mente, cobre ele, Senhor, com sangue. Gente, pensamento suicida é terrível. É caça de demônios que leva as pessoas. Mas ele está declarando e o Senhor está te cobrindo em nome de Jesus. O Roberto de São Joaquim venceu o Covid, que ele estava entubado, muito ruim. Mas ele venceu. E todos vencemos. Ela foi liberta, que ela estava fazendo uma viagem, ela estava indo viajar para Orlândia, em Orlândia, e Deus deu um livramento. Ela ouviu a voz de Deus, e Deus diz, volta, e ela voltou. Volta, e ela voltou. Ouvir a voz de Deus, amado, é o melhor. Ele nos livra, e ela diz que foi liberta de um grande desastre com o carro, porque o carro deu um grande problema de ser capotado. Deus deu o livramento, porque Deus deu a ordem para ela e ela voltou. Amém? É assim mesmo, quando nós andamos ouvindo, reconhecer a voz de Deus na tua mente, e Ele fala segundo a palavra. Amém? Pai, graças te damos em nome de Jesus. Obrigada, Senhor, por mais uma noite na tua presença.
E eu creio que não para aqui, mas vai para tua casa e continua durante a semana, que Deus vai te dar grande sabedoria e visão alargada. Em nome de Jesus, e a paz reina sobre ti. E lembra, levanta a mão e diz: eu sou profeta do Senhor, para profetizar as obras grandes de Jesus nesta cidade e por onde eu andar. Amém. E a paz do Senhor. Deus abençoe. Deus precisa de ti. Deus precisa de nós. Deus confia em ti. Deus confia em nós.